E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje, a gente vai continuar falando sobre biohacking e especificamente sobre Biohacker Spaces, né? Então, tem esse artigo de 2018 que vai começar com uma citação aqui de Charles Darwin, né? Em uma carta para sua esposa Emma, em 1844, né? Ela fala assim: como eu acredito que minha teoria é verdade, embora eu não acredite que seja verdadeira, né? Mas enfim, eu sou criacionista, mas enfim, liberdade. Então ele vai falar: se minha teoria for realmente verdadeira e aceitada por qualquer juiz competente, é considerado um grande passo na ciência. Né? Então é considerado que o evolucionismo de Darwin, com as suas modificações atuais, é a melhor forma de explicar a evolução humana até agora. Né? Embora, na minha opinião, como criacionista, eu invoco o meu direito de dizer que eu não concordo e creio que ela não, sem a teoria de Darwin, não vai mudar nada na ciência atual. Então, eu não acho que adiciona nada à ciência atual também. Enfim. Mas, na área da nas ciências naturais é a verdade absoluta no momento, né? Quase. Então, eu entendo, mas eu entendo essa citação e vejo como a questão de relacionando a Biohacker Spaces na questão de liberdade, né? Que é o propósito. E eles vão falar sobre problemas com o governo na Europa, por exemplo. Principalmente na Alemanha, que eu já citei em outro vídeo. Então, biohackers na Europa podem ter regulações mais estritas relacionadas às atividades que eles podem fazer. Por exemplo, um biohacker spaces na Europa tem que ser licenciados para fazer experimentos com engenharia genética, né? Então, pode ser que muitos países, talvez no Brasil também, eu não sei se tem leis no Brasil sobre biohacking, mas tem essa questão de que alguns países não permitem, por exemplo, engenharia genética por qualquer pessoa. Obviamente, nenhum país deveria permitir com patógenos, mas no geral eles regulam, né? Então, você quer fazer isso? Beleza. Tem um espaço para isso? Beleza. Mas você vai ter que ter as adequações que a gente falar. E uma questão que resolve todo o problema sobre o biohacking e tira toda a questão do filme e tal, dos filmes não, da série da Netflix e tal. Entretanto, ao lado dessa questão da prática, de dificuldades práticas em trabalhar com patógenos, biohackers não podem simplesmente comprar DNA patógenos nem ainda em fragmentos. E mais pra frente ele vai dizer que até é quase impossível. Então uma pessoa comum não pode comprar patógenos, a não ser de formas ilegais, né? Então conhece um cara que faz um bom preço, enfim. Não é que é impossível, se alguém tem as fontes, mas seria algo totalmente ilegal e também imoral, né? Seria antiético para o grupo, né, de biohacking, isso não deveria ser aceito. Mas no geral, mesmo que fosse aceito pelo grupo, seria extremamente difícil. Então, no caso, tem o estudo do influenza lá, né, de, de modificação genética no influenza, embora não fez tanta coisa na prática, mas foi mais para estudar a forma como o influenza funcionava, mas primeiro que é difícil conseguir o vírus, né? Segundo que você não vai trabalhar com um negócio tão complexo à toa. Então tem várias questões de segurança que, por exemplo, na série do Biohackers, provavelmente eu creio que você já assistiu, pra estar aqui, né? Na primeira temporada que eu não assisti a segunda ainda, infelizmente. Tem essa questão de que no próprio laboratório dela, em casa, tinha patógenos. Vírus, mosquitos geneticamente modificados. E obviamente isso daí não poderia acontecer nunca. Esse tipo de patógeno num mosquito, ele não sairia do laboratório. E teria que ter normas específicas, então seria uma ilegalidade total. Então é meio que. A série, filme é diferente, né? Enfim. Mas não é assim na prática. E um dos institutos
provavelmente Paris. Paris, tá escrito ali. O La Paillacé, sei lá. Enfim, esse instituto, ele foi certificado lá na França. Então é um dos institutos de biohacking num país europeu, que lá tem mais regulações, que é certificado. As pessoas podem conduzir pesquisas lá, podem ter funding, né, ter investimento, enfim. Eu queria falar sobre qual foi crowdfunding, né? Por exemplo, aqui é um exemplo do Kickstarter, que é uma plataforma de você conseguir dinheiro para seus projetos, né, de pessoas aleatórias. Aí você dá presentes para elas e troca, enfim. Animações, mangás, quadrinhos são feitos assim. Nesse caso, pelo Counterculture Labs, em 30 de agosto de 2018, sobre biohacking, né? E tem essa questão de que a mídia tem falado sobre esse assunto, dizendo que não deveria ser possível ter funding de biohacking. Isso é uma coisa meio até idiota, porque como a gente viu antes, é impossível conseguir patógenos por um grupo como esse, assim, um grupo desse tipo, conseguir patógenos para trabalhar. E ter esse medo é simplesmente irracional, porque você vai pegar sei lá, um organismo de uma planta, né, nesse caso aqui, raízes de plantas, e vai fazer um novo patógeno a partir de raízes de plantas. O cara tem que ser um ninja, um criador do universo para conseguir fazer isso, né? Você não vai conseguir criar patógenos a partir de organismos simples. Não é tão simples assim você mudar a estrutura genética de um organismo e fazer um patógeno que pode causar coisas no mundo todo. Não é assim que funciona. Então tem essa questão desse medo irracional. Então não é possível no momento você criar um patógeno do nada por organismos não virais, né? Então tem essa questão. Pode acontecer também de alguém ficar doente do grupo ou pegar alguém doente e tentar extrair o patógeno da pessoa. Então talvez tenha outras formas também de conseguir patógeno, né? Sei lá. Mas enfim, no geral não é tão simples você fazer um patógeno. Eu ia falar sobre Biohacking the Planet, que foi um crowdfunding no Indiegogo, que também é tipo Kickstarter. Esse aqui é do Josiah Ziner, que eu falei antes, que é o criador do Odin, né? Que é aquela plataforma. Tá na descrição, é um site que vende, né? Kits e cursos sobre biohacking. Aí tá aqui, que era tipo parece ser um documentário, alguma coisa assim. Então tem essa questão de que institutos de biohacking podem ser financiados. E o que importa agora? Pra gente terminar essa série e falar sobre os assuntos depois, né? Nem sei que assunto eu vou falar depois, mas eu vou falar sobre biohacker spaces próximos a você, né? Na América Latina, e especificamente no Brasil e em São Paulo, existem 3 que estão nesse site no Make, né? Talvez hajam outros. Syntech Bio Network, Garoa Hacker Club e Symbio Brasil. Então esse aqui é o site da Syntech Bio, que é o melhor site desses até agora. E não mostra onde eles estão, mas parece ser bem desenvolvido. Então é legal ver o site deles, que vai estar na descrição. E aqui a página do Facebook, né, com 4K de membros, 40K, enfim, 4 mil membros, pelo que parece. O Garoa Hacker Club, que é parece numa casa. Então dá pra ver aí o que é um hackerspace, enfim, pessoas aí parece tentando uma palestra, né? Aqui os caras trabalhando, projetos, enfim. É um espaço bem dinâmico e que é pra você aprender mesmo. No Brasil, tá? Em São Paulo. Então se você é de São Paulo, depois da pandemia eu recomendo você ver como funciona. E aqui a Sign Bio Brasil, né? Então essas 3 que são diferentes, mas estão em São Paulo, são institutos de biohacking que provavelmente vão aceitar você com alegria, né? Aqui tá falando um post deles em 9 de julho, recentemente, sobre engenharia de receptores, enfim, meio que jogando verde aqui relacionado ao tema deles. E, enfim, é isso. No geral,
Existem hoje formas de você entrar em Biohacker Spaces no Brasil, em São Paulo. Se você não mora em São Paulo, considere criar o seu próprio. Obviamente é bom que tenha pessoas da área de biologia, se possível, estudantes de repente. Então, obviamente, hackerspaces talvez abriguem muitos estudantes de biologia que querem já entrar no negócio tryhard agora. Ou não tem dinheiro para equipamentos, enfim, ou não tem a estrutura na faculdade e querem fazer biologia sintética e aprender o assunto, né? Então, no geral, é uma forma legal de aprendizado. E eu não sei se vão ter regulações no futuro no Brasil, mas o principal é não trabalhar com patógenos. Normalmente você vai fazer coisas simples, como fazer as proteínas brilharem lá, de repente fazer edição genética, analisar material de DNA de vários organismos. Então imagina, por exemplo, no Hackerspace, você pegar organismos de diversos... Vamos supor, tem um parque em São Paulo, que por exemplo aqui tem vários parques. Ibirapuera, por exemplo, você vai no Ibirapuera, colhe diversas plantas, folhas e tal. E todo mundo tem a missão de analisar o material de DNA dessas plantas e catalogar elas. Enfim, seria um bom tipo exemplo do que um instituto desse poderia fazer, né? É mais por diversão, você quer aprender e você quer trabalhar com esses experimentos, né? Fazer na prática. Então tem essa questão de você precisar de funding, precisar de investimento. Legal ter empreendedores ou parceria com empresas, mas enfim, no geral, o Instituto de Biohacking ele busca é, disseminar a tecnologia e o conhecimento e dar pessoas a oportunidade de se divertirem com isso, né? Mas isso não tira o prazer também da pessoa fazer isso sozinha, né? Então tem pessoas que aprendem, por exemplo, a hackear sozinhas. Eu, por exemplo, não aprendi eu não participei de nenhum grupo para aprender. Então tem essa questão de que talvez um biohacker também possa aprender sozinho e fazer as coisas sozinho. O único ruim que vai ser que ter os equipamentos vai ser mais difícil do que o instituto que pode conseguir fundos, né? Então tem essa questão que sozinho é um pouco mais difícil do que na computação, que só com o computador já consegue fazer tudo. Então tem essa questão. É isso, espero que esse vídeo tenha sido útil. Espero que você assista a série Netflix. Era isso, até o próximo vídeo.